Fala, meu povo! Tranquilão? Voltamos a falar aqui agora sobre fontes de energia. E agora falando das renováveis. Se você não viu as não renováveis ainda, dá aquela voltada no vídeo anterior aí que você vai ter alguns aspectos interessantes. Então, colocando agora as renováveis. A hidráulica é a fonte que o Brasil mais utiliza para a geração de energia elétrica. Apesar dela ser considerada uma fonte limpa, ela causa grandes danos ambientais. Vamos lá, o que seria então uma fonte limpa, mesmo causando danos ambientais? Quando é dito que uma fonte ela não causa uma poluição atmosférica, isso significa que ela é uma fonte limpa. E é o caso da fonte hidráulica. Ela não causa danos atmosféricos. Ela não vai soltar poluição atmosférica assim como fontes fósseis fazem. Legal, mas elas vão causar grandes danos ambientais. Para construir uma grande usina hidrelétrica, como é o que acontece aqui no Brasil, com alguns exemplos que vamos falar um pouquinho, a gente tem grandes áreas que acabam sendo desmatadas, outras grandes áreas que acabam sendo inundadas. Então, se você tem grandes regiões que acabam sendo impactadas diretamente ou indiretamente pela construção de uma usina hidrelétrica, dizemos que sim, os danos ambientais existem. Então vamos lá, pontuando quais seriam esses danos ambientais que essa usina pode gerar, a construção de uma usina pode gerar. Desmatamento, redução do habitat natural de animais naquela região. Você tem, então, desmatamento, inundação, comunidades que acabam sendo obrigadas a serem deslocadas também por causa da construção dessa nova área, porque o rio ou vai secar ou esse rio vai inundar essa região. Então, esses são alguns impactos que a gente pode ver na construção de uma usina. Mas quais seriam então pontos positivos na construção de uma usina hidráulica, apesar do grande dano ambiental que ela vai gerar? Vamos lá, custo. O custo de construção de uma usina hidráulica ele é muito alto, porque é uma estrutura muito grande. Mas o custo de manutenção vai ser um pouco menor. A geração que ela pode gerar, o custo-benefício na geração vai ser bom. Então, por isso que a energia hidráulica ela é muito utilizada. O Brasil, a maioria dos rios são rios de planalto, então excelente para a construção de usinas. Esse também é um fator interessante. Aqui no Brasil, duas usinas merecem um destaque principal. Primeiro, a usina de Itaipu. A usina de Itaipu é a maior usina hidráulica do mundo. A gente divide ali com o Paraguai, mas a grande maioria, por uma questão proporcional, a grande maioria da energia que é gerada por essa usina somos nós que utilizamos. Legal? E uma outra usina é uma conhecida como Belo Monte. Ela é a maior usina genuinamente brasileira. Houve muita discussão em torno da construção dessa usina. Ela foi pensada em 75, mas só em 2012, na verdade, é que ela de fato saiu do papel e começou a ser construída. E em 2016 é quando ela entra em operação. Legal. Uma outra fonte renovável que existe é a eólica. E o Brasil é um dos maiores fornecedores e também um dos que tem o maior potencial para gerar essa fonte. O Brasil hoje é o 8º do mundo em potencial de geração de energia eólica. Legal, e como é que é isso? Beleza, fonte eólica gerada pelo vento, maneiro. Aqui no Brasil, a principal região onde você tem muitas usinas eólicas instaladas é na região nordestina. O Rio Grande do Norte é o estado com a maior capacidade, também com a maior concentração de fontes eólicas. Ponto positivo e ponto negativo. O ponto positivo, uma usina eólica não vai causar o mesmo dano ambiental, por exemplo, que uma usina hidráulica pode fazer, por exemplo. Legal? Então ela não vai desmatar uma área gigantesca, ela não vai inundar uma região, até porque é pela força do vento. Mas quais seriam aspectos positivos na construção de uma usina eólica? Morte de pássaros, porque ela fica na rota migratória de animais e aí os pássaros acabam sendo atraídos pelas usinas e acabam batendo nela e acabam morrendo. Beleza? E também a poluição sonora é um outro fator. Legal? Bacana. Uma outra fonte é a solar. Dentre todas as fontes de geração de energia que existem, a fonte solar aqui no Brasil é a menos utilizada. E por que ela vai ser a menos utilizada? Por causa do seu custo operacional.
é muito caro instalar uma placa solar em casa. Então, isso é muito caro instalar. Existem placas solares que custam 20, 30, 40, 50, 100 mil. Então, pelo custo, ela se torna a menos utilizada no nosso território, mas os benefícios são grandes. A longo prazo, é muito interessante instalar uma usina solar, beleza? Uma placa solar, na verdade. Bacana? Tranquilão? Porque a redução da conta é bem vantajosa. A conta de luz pode reduzir a 70%. Isso, obviamente, instalando placas solares de maior porte dentro da sua casa. Legal? Aí, voltando, o aspecto negativo é o seu custo. Tanto de manutenção quanto também de instalação é um custo muito elevado. Legal? Então falamos da hidráulica, falamos da eólica, falamos da solar. Uma outra que existe é a geotérmica. O que é a geotérmica? A geotérmica é uma fonte gerada através do calor liberado pelo interior da Terra. Maneiro! Então, se você tem uma fonte gerada pelo interior da Terra, significa que o Brasil acaba não podendo utilizar dessa fonte. Como o Brasil fica numa região de estabilidade tectônica, então significa que aqui a gente não tem extravasamento desse calor, desse vapor do interior da Terra, fazendo com que aqui se torne uma região não tão propícia para a construção dessa usina. Legal? Tranquilão, maneiro até aqui. O custo dela é muito elevado. E o fator também é a dependência de fatores e de questões físicas. Por isso, novamente, faz o Brasil não estar entre os países que vai utilizar dessa fonte. Legal? E uma outra é a maremotriz. Maremotriz, fonte gerada através do mar. Legal até aqui? Bacana. Pô, o Brasil tem uma área costeira gigantesca. Se o Brasil tem uma área costeira gigantesca, seria interessante a instalação de uma usina de uma fonte maremotriz, correto? Correto. O grande lance que a energia que é gerada pela maremotriz não é muito elevada, não é muito alta, fazendo com que aqui não se torne tão vantajoso assim instalar. Já que nós temos uma usina, né, e a implementação de fontes hidráulicas, as hidrelétricas, que tem um custo operacional alto, instalar é alto, construir é alto, o custo é elevado, mas gera muita energia, não faria sentido construir uma fonte maremotriz, onde a manutenção é muito elevada e a geração de energia é muito limitada, é muito menor, é muito pequena. Mesmo o Brasil estando numa área costeira gigantesca, nós não focamos a nossa fonte através do movimento do mar, do movimento da maré, através da maremotriz. Legal? Então, dentre as renováveis que nós apontamos aqui, temos então a hidráulica, vai anotando, a hidráulica, a eólica, a solar, a maremotriz e a fonte geotérmica. E uma outra fonte também muito utilizada no Brasil, na verdade é a segunda mais utilizada para a geração de energia elétrica, é a biomassa. O que é a biomassa? Geração de energia através de combustíveis vegetais. Madeira, por exemplo. A madeira vai gerar energia para fazer com que você tenha um calor, beleza? A lenha. No caso do Brasil, a fonte que é utilizada para a geração de energia vai ser a cana-de-açúcar. Como assim que meu pastelzinho de feira com cana-de-açúcar vai gerar energia? Sim, é extraído da cana-de-açúcar o álcool. E através do álcool você consegue gerar o etanol. A presença do etanol no Brasil ela vai ser muito mais marcante, principalmente a partir da década de 70. Por quê? Em 73, estavam rolando guerras no Oriente Médio. E esses conflitos no Oriente Médio fizeram com que o preço do petróleo começasse a disparar. Isso em 1973. E aí é quando rola a crise do petróleo ou o choque do petróleo. Em 75, o Brasil quer reduzir essa dependência do uso do petróleo do Oriente Médio justamente para que a gente consiga gerar mais receita, gerar mais lucro e não ter essa dependência das oscilações. Legal? Aí é quando o Brasil acaba investindo num programa chamado Proálcool, em 75. E através do programa Proálcool, o Brasil começa a estimular a produção de cana-de-açúcar para gerar o etanol. Maneiro? Pontos positivos e pontos negativos. Ponto positivo. O impacto ambiental é
Na verdade, ponto negativo, né? O impacto ambiental ele vai ser consideravelmente grande. E por que o impacto ambiental vai ser consideravelmente grande? Como impacto negativo. Porque para estimular a produção de cana-de-açúcar é necessário desmatar novas áreas. Então, se eu estou crescendo, me expandindo, significa que eu vou desmatar. Então, se o estímulo da cana-de-açúcar para produzir o etanol acontece, significa que há a expansão do desmatamento. De um ponto positivo, o custo operacional vai ser muito menor. E os impactos também atmosféricos vão ser um pouco menores comparado à geração de combustível por fontes fósseis. Beleza, meu povo? Essa foi um apanhado sobre as fontes renováveis. Espero que esteja tudo ok. Tamo junto, um grande abraço e tchau, tchau.